Lamentações, capítulo 3. Agora vamos lá com o pastor. Preste muita atenção sobre o que nós vamos meditar aqui hoje. Então, hoje eu quero falar com você sobre se acertar com o passado. Se eu não colocar o meu passado no lugar dele, vai ser impossível eu limpar o meu coração. Porque normalmente as coisas que estão sujando o nosso coração, preste muita atenção nisso, para que a pessoa possa limpar o coração dela, ela precisa se resolver com o passado dela. Porque a maioria das coisas que estão sujando o nosso coração, que estão nos contaminando, nos enchendo, são coisas que aconteceram quando? No passado. Coisas que você viu, que você ouviu, que te fizeram, coisas que aconteceram na sua vida. Então, nessa terceira lição da série Reiniciando o Coração, eu quero falar com você sobre o passado. E o quanto nós temos que se resolver, botar ele no lugar dele. Porque na vida de algumas pessoas o passado, ele anda na frente. A pessoa não consegue enxergar o futuro. Ela enxerga o quê? O passado. Na vida de outras pessoas o passado está presente. Ela não consegue viver o agora, ver o que Deus está fazendo no agora, nesse momento na vida dela. Porque o passado se faz presente. Eu tenho que botar ele no lugar dele, eu preciso me resolver. Então, eu já vou ler com você Lamentações capítulo 3. Todos acharam? Então deixa marcado aí, já pega uma caneta, você tem que anotar o que nós vamos meditar hoje. Você tem uma escolha a fazer na sua vida. Você tem que fazer escolhas. E você tem que aprender a tomar suas decisões e fazer as suas escolhas. Porque eu posso passar a vida toda olhando para trás. Ou eu posso tomar uma decisão de viver e seguir em frente. Eu vou ter que fazer uma escolha hoje. Ou eu vou passar a vida toda sempre olhando para trás, sempre revivendo o meu passado, sempre revivendo o que aconteceu, o que eu passei, o que me fizeram. Pastor, tu não sabe, pode ser algo recente, em 2018, 2015, pode ser algo mais distante, pastor, em 98, no ano 2005, não sei. Só que eu tenho que tomar uma decisão. Eu posso passar a vida toda olhando para trás, ou eu posso tomar uma decisão. Eu vou seguir em frente, eu vou superar, eu vou perdoar, eu vou falar com Deus, eu preciso esquecer. Toda vez que eu falar esquecer nesse culto hoje, não é amnésia, apagar, porque isso não acontece para você esquecer. O esquecer é no sentido de superei o passado. Quando eu lembrar disso, não dói mais. Por que não dói mais? Porque está superado. Eu coloquei o passado no lugar dele. Qual é o lugar do passado? Qual é o lugar do seu passado? Na sua frente? Junto com você ou atrás? Qual é o lugar do passado? Mais forte, qual é o lugar? Esse é o lugar do nosso passado, irmão. Não é a minha frente, não é junto comigo no meu dia a dia, é para trás. Por isso que o nome dele é passado. Então, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou viver a vida toda olhando para trás, ou eu vou decidir seguir em frente e vou viver o que Deus tem para mim. Por quê, pastor? Eu tenho que fazer uma escolha. Eu posso viver a minha vida toda remoendo uma injustiça que eu sofri. Sabe, a pessoa não para de falar daquela injustiça, do que ela passou, do que ela sofreu. Eu posso passar a vida toda falando de um trauma que eu vivi. Às vezes a pessoa não para, ela sempre lembra daquele trauma. Eu posso passar a vida toda falando de uma ferida. Pastor, me fizeram e tal e tal. Isso pode acontecer na nossa vida. Você pode passar a vida toda falando de uma ferida. Eu posso passar a vida toda relembrando palavras que me disseram um dia: você não vai ser ninguém, você não vai ser nada, você não vai conseguir, você é um burro, você é incapaz, você não vai ter sucesso na vida, você não vai casar com ninguém. Às vezes alguém tentou amaldiçoar você, te falou palavras que você fica a vida toda lembrando delas. Eu posso ficar a vida toda lembrando de um fato lá de trás que me aconteceu, de um ocorrido. A gente pode passar a vida toda assim. Contudo, sabe o que eu quero te dizer? Que você não consegue consertar isso. Porque você não consegue voltar no tempo. Mas você pode tomar uma decisão hoje. Você não tem como arrumar, como consertar isso. Mas você pode permitir que Deus te conserte hoje. Você tem que fazer uma escolha na sua vida. Ou você vai ficar tentando consertar isso que não tem jeito, relembrando, remoendo, revivendo, sentindo aquela dor. Ou você pode dizer: Deus, eu quero que o Senhor me conserte, porque a minha vida está errada. O meu passado está presente, ou o meu passado está na minha frente, e eu tenho que botar o meu passado aonde?
eu preciso consertar isso na minha vida. Eu não consigo consertar o que me fizeram. Porque às vezes a pessoa que me fez já até morreu, nem existe mais. Às vezes eu perdi o contato com ela. Mas eu posso me consertar. Eu não posso mudar o que as pessoas me fizeram, porque elas já fizeram. Mas eu posso consertar o meu coração e tomar uma decisão. O que elas me fizeram não vai mudar a minha vida. O que muda a minha vida é a decisão que eu tomo. Ter um coração sujo não é porque alguém te fez algo. É uma decisão que você tomou de permitir que o seu coração se sujasse. Porque você não é o que as pessoas falam ou fazem para você. Você é um resultado das decisões que você tomou. Por causa daquilo que falaram, eu decidi me magoar. Por causa daquilo que falaram, eu decidi guardar. Mas eu podia ter decidido. Eu vou seguir a minha vida. Não vou guardar nada no meu coração. Nós temos que tomar uma decisão. Às vezes a gente não consegue consertar o que já aconteceu. Se dá para consertar, glória a Deus. Mas algumas coisas eu não consigo consertar. Mas agora eu posso consertar o meu coração. Quem é que quer consertar o coração? Eu posso fazer isso, eu posso consertar o meu coração, chegar diante de Deus, buscar a Deus. E você precisa orar a Deus para não ter um coração tão mole, que demora para se recuperar, para se levantar, que demora para perdoar, que fica muito tempo, sabe, ruminando. Quem é que já viu a vaca comendo pasto? E às vezes ela não está comendo nada, mas ela continua fazendo o quê? Porque o pasto volta, como se ela fosse vomitar aquilo que já estava lá no estômago, e ela começa a mastigar, se chama ruminar. E às vezes a gente está puxando coisas do passado e mastigando de novo. Sentindo a dor de novo, passando por aquilo de novo, sabe? Tudo de novo. Eu preciso me consertar. Deus chega, eu não posso ser essa pessoa. Por quê? Porque às vezes nossa vida está travada. Olha o que o Jeremias vai falar no livro de Lamentações, capítulo 3. Então não tem como você crescer se você não decidir esquecer o que você já passou na vida e se você não tomar uma decisão de se resolver com o seu passado. E hoje é um dia que você vai ter que tomar uma decisão. O que tu vai fazer com o teu passado? O que tu vai fazer hoje com tudo que já aconteceu na tua vida? Porque você não vai continuar crescendo. As coisas não vão melhorar se você não resolver hoje virar essa página para escrever a nova história que Deus tem para você. Ah, mas um dia eu passei, um dia me fizeram. Ah, é por isso que eu não consigo. Ah, é por isso que eu não me ofereço. É por causa de não sei o quê. É que um dia... Pare com isso. Você vai ficar até quando com isso? Castigando quem está hoje na sua vida, por causa do passado que essa pessoa nem sabe que você teve. Amém? Às vezes você está castigando hoje as pessoas que estão contigo hoje, por causa de algo que elas nem viveram, que foi você que viveu e não se resolveu. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Hoje tem que virar a página. Você tem que escrever um novo capítulo na sua história. Amém? Então leia Lamentações, o profeta vai falar para nós, capítulo 3, versículo 19, todo mundo junto com o pastor. O que diz a nossa Bíblia? Não, perdão, é o 20. Lamentações 3, 20. A minha alma. Você tem uma alma? Quem é que tem uma alma aí? Ah, sei que você não sabia. Todo mundo tem uma alma aí? O ser humano é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Você é um ser tridimensional. Você é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Pastor, mas alguém me diz que alma e espírito é a mesma coisa. Essa pessoa está errada. Ela está com a visão do judaísmo, do Antigo Testamento. Jesus mostrou que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos aonde? Em um corpo. Você tem uma parte que é emocional. E essa parte é com você tem que tratar. Lá ficam as memórias, as emoções, as lembranças do passado. E você não sabe como as lembranças têm um poder. As lembranças têm um poder, irmão. Tem gente que se mata por causa daquilo que fica pensando e que fica lembrando. Sim ou não? Tem gente que fica lembrando de algo que passou na vida e não superou esse mal. Assim como as lembranças podem te dar esperança, podem te trazer fé. Você tem que aprender a usar, porque ela tem um poder e o diabo sabe que ela tem poder. E às vezes o diabo não quer que você saia do cárcere mental do passado. Ele quer que você continue dentro dessa cela do abuso, do trauma, das palavras, das agressões, do que você sofreu. Porque ele sabe que fora dessa cela Deus tem uma vida abundante para você.
Só que ele quer que você continue preso lá dentro. Você tem que se libertar hoje. Quem é que vai se libertar? Então continue comigo. A minha alma, olha o que o profeta vai dizer. Certamente, o que a nossa alma faz? Irmão, é impossível nós não lembrarmos de fatos, de fases da nossa vida. É impossível nós não lembrarmos de acontecimentos da nossa vida. Sim ou não? Nós nos lembramos ou não nos lembramos? Claro que a gente vai lembrar de várias coisas, coisas boas e coisas o quê? Ruins também. Então o profeta está falando sobre a alma, sobre as memórias. É importante você prestar atenção nesse texto, porque ele teve que vencer um problema que ele tinha, para ele poder ser abençoado por Deus. E tem problemas que nós temos que vencer, nós temos que nos resolver, para que o seu comportamento mude, para que você mude. Aí diz aqui, ó, então certamente a minha alma se lembra. E o que a minha alma faz? Todo mundo lê essa palavra, sublinha com a caneta. O que ela faz? Se abate dentro de mim. Então ele está dizendo, eu estou com um problema. Eu estou tendo lembranças, pensamentos perturbadores, e isso está me abatendo. Aí chega alguém perto de você, você está estranho e ninguém sabe. Por que ninguém sabe, pastor? Porque ninguém sabe o que está passando na tua cabeça. Não tem como adivinhar o que está passando na tua cabeça. Só se você abrir a sua boca e falar. Para que Deus te deu uma boca? Não é só para comer comida. Amém? Levanta a mão e diga: a boca serve para falar, para pedir oração. Amém? Não é só para comer sobremesa. Quem é que come sobremesa aí? Diga glória a Deus. É bom ou não é? Demais faz mal, né? Agora, pastor, presta atenção aqui. Vamos lá, queridos. Irmão, só que o nosso problema é que a gente às vezes não fala para ninguém. Aí às vezes você está estranho, está engraçado, ninguém sabe. Às vezes seu cônjuge está sofrendo. E você está fazendo uma pessoa sofrer por causa de um problema seu, porque você é egoísta. É uma pessoa orgulhosa. Não pede ajuda. Você vai ter que vencer o seu eu. Porque o diabo está usando e ele sabe que você tem orgulho. E sabe, você está... Quem é que está vendo essa bateria aqui? Diga amém. Aqui é como se fosse a cela. Aqui não tem saída, mas aqui tem o que, pessoal? Tem uma saída. Você sabe que o passado, as lembranças e esses pensamentos são uma cela, só que tem uma saída. Só que o diabo quer que você se sinta confortável, você sente nesse banquinho, você pega aqui, ó, e comece a bater, sabe, fazer barulho, se sinta divertido aqui dentro, pá, e você não queira sair da cela, mas a porta já está aberta. Porque a Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Que eu não tenho que voltar para o jugo da escravidão, porque Jesus Cristo me libertou. Eu posso sair dessa cela, dos pensamentos, das lembranças. O profeta está dizendo, puxa, eu estou com lembranças que me abatem, me entristecem, pensamentos, lembranças ruins. Só que eu posso sair, eu posso tomar uma decisão de perdoar, tomar uma decisão de dizer, Deus, eu vou superar o meu passado, vou deixar o passado lá atrás, eu perdoo, eu quero esquecer, eu quero superar isso. E daí você tem que ficar firme na sua decisão. Por quê? Porque quando eu começar a sair dessa cela, o diabo viu que eu perdoei, que eu quero sair. O que ele vai vir? Com uma enxurrada de pensamentos e de lembranças ruins sobre o abuso, sobre a pessoa que te abusou, sobre o que tu passou, sobre palavras. E essa enxurrada de pensamentos e de lembranças negativas, elas vão vir para te abater e para te empurrar para dentro do quê? Da cela. Porque ele não quer que você saia. E aí você vai ter que ser firme e dizer para você mesmo, eu já perdoei. Eu já me resolvi, eu já superei. Eu estava naquele culto, eu fiz oração com o pastor e está decidido em nome de... E você vai ter que fazer o que a Bíblia diz. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque senão o diabo vem com essa enxurrada de pensamentos, de lembranças negativas, lembrança do abuso, lembrança da traição, lembranças do passado, lembranças das palavras dos pais, quando o teu pai te agredia, lembranças do que o teu marido te fazia, e ele vai começar a te empurrar para onde? Para dentro da cela, para aprisionar você novamente. E aí eu tenho que ser firme, o profeta está dizendo, puxa, eu estou lembrando, mas ele conseguiu vencer. Agora olha o que diz o versículo 21. Disso me recordarei no meu coração. Leia o final. Por isso eu tenho o que, amados? Então ele venceu. Você viu que agora as memórias dele não traziam mais tristeza? As memórias dele agora estão trazendo o quê? Esperança. Ele se resolveu com o passado, ele conseguiu vencer. As lembranças, as memórias, as recordações, ele conseguiu superar. Ele conseguiu tomar uma decisão. O perdão liberta você do passado. Essa é a chave. Você tem que tomar uma decisão. Perdão não é sentimento, é decisão. Porque se você for atrás do que você sente, o diabo vai te prender onde? Lá na cela. Porque quem é que vai fazer tu lembrar de tudo?
Tu sentir a dor de novo. Quem é que vai fazer isso? O diabo. Porque ele quer te botar onde? Lá na cela. Eu preciso me libertar. O profeta está dizendo, olha, as minhas memórias agora me dão esperança. Irmão, as memórias têm um poder que você não faz ideia. Vamos falar de casamento? Para você entender o exemplo. Você às vezes está passando por uma fase terrível no seu casamento. Não sei o que você está vivendo. Isso é um exemplo. Tomara que não esteja acontecendo contigo. O diabo só traz lembranças ruins na sua mente, das palavras que o teu marido te disse, das palavras que a tua esposa te disse, do comportamento dele contigo, dela contigo. Sabe, ele só faz você lembrar de coisas ruins. Aquilo provoca um sentimento ruim dentro de você. Porque são lembranças ruins. E o diabo está fazendo isso porque ele quer que você se separe. E ainda ele vem no seu ouvido com aquela voz, tu tem que se separar, essa pessoa não sei o que e tal. E começa a encher a sua cabeça, sabe? Isso é um demônio. Por que ele está fazendo isso? Porque ele quer que você se divorcie, acabe o casamento e tal, você desanime e abandone. Tem muitas pessoas por causa disso chutam o barco. Porque foram atacados pelo diabo e vieram com... E o diabo sabe o poder das memórias. E ele só faz você ter lembranças ruins. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que usar uma estratégia. Suas memórias têm poder. Você está passando por uma fase muito difícil. Começa a puxar na sua memória, porque estão lá dentro. Quando você conheceu o seu cônjuge. O início do namoro, o início do casamento. Lembra quando você contava os minutos no relógio para ir ver a sua esposa, que naquela fase era sua namorada? Quando você dava um presente, quando você se arrumava para ver ele ou ela, quando você marcava um encontro, ficava, nossa, tá chegando a hora, meu Deus, horas antes você já estava apavorado, meu Deus, eu tenho que sair, eu não posso. Você atravessava a cidade de a pé, perdia o ônibus, você ia correndo. Você tem que começar a lembrar das coisas boas. Porque isso vai produzir o quê? Esperança. Você entendeu que as memórias têm poder? Tem ou não tem? Elas podem te colocar para cima ou pode te colocar para onde? Todas as vezes que você está desanimando por alguma coisa, comece a lembrar das coisas boas. O salmista um dia disse, Senhor, lembra-te da promessa dada ao teu servo. É o meu consolo no dia da angústia. O salmista dizia que quando ele pensava em desistir, ele lembrava da promessa que Deus havia dado para ele. E aquilo fazia ele continuar. Então eu preciso aprender a usar as minhas memórias, porque na vida de muitas pessoas o problema é que o passado continua presente. Eu tenho que me resolver com o meu passado. Eu tenho que tomar uma decisão quanto a tudo aquilo que eu já enfrentei. Quem é que lembra de um homem chamado José? Levante a mão assim, deixa eu ver. Você lembra do José do Egito? Olha tudo que o José enfrentou, irmão. E com quem que o José enfrentou? Com os estranhos ou primeiro foi com a família? Com os irmãos dele, jogaram ele no poço. Você imagina o José gritando, não, não. Eles botaram algema e venderam ele. E ele foi embora pelo caminho gritando, pedindo misericórdia, socorro. E nenhum ajudou, viraram as costas para ele. Aí ele cai na casa do Potifar, ele começa a se levantar. A mulher começa a dar em cima dele, acha ele bonito e inventa uma mentira que teve uma relação com ele, que ela não teve, era mentira. Injustiçado, o homem cai na cadeia. E ele fica anos esquecido naquela cadeia. E às vezes você está passando por uma fase assim, que parece que Deus te esqueceu. Que tudo que você faz, ninguém vê. Ninguém lembra de você. Parece que tudo que você faz não tem uma recompensa. Você está que nem o José no esquecimento. Isso é uma fase, fique firme. E o José estava lá, ninguém lembrava do José, ninguém lembrava do nome dele. Ele adivinhou os sonhos, os homens foram para o seu lugar. E nem lembraram, nem falaram do José. Passaram-se mais 3 anos. E o José lá. E às vezes você está passando por uma fase que ninguém lembra de você, ninguém te nota, ninguém te vê, ninguém vê o que você faz. Irmão, até os vizinhos, os irmãos da igreja passam por você na rua e nem te cumprimentam. Às vezes quando você chega em casa, nem o cachorro pula mais em você. Meu Deus, você está esquecido mesmo, amém? Porque quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que o cachorro faz? Às vezes nem o cachorro sai da casinha para te receber. Olha para o irmão do lado e diga, fique firme. Que às vezes nem o cachorro vem receber você em casa. Pastor, estou numa fase difícil. Agora olhe para mim, preste atenção. Olhe para mim. O José tinha tudo para guardar mágoa. O José tinha tudo para sujar o coração. Ele tinha tudo para se rebelar contra quem? Contra Deus. Por que o Senhor está deixando essas injustiças? O José tinha tudo. E aqui vem o que você tem que pegar e aprender. Coração sujo. Pessoa revoltada. Não tem nada a ver com o que os outros te fizeram, é culpa sua. Você decidiu ser revoltado. Porque o José podia ser revoltado, ele ficou revoltado? Ele podia estar com o coração sujo, ele ficou?
Revolta e coração sujo é uma decisão tua, não tem nada a ver com os outros, tem tudo a ver contigo. Só que a gente tem mania de botar a culpa em quem? Não importa o que me fizeram, eu posso decidir, eu vou continuar com o meu coração limpo e eu não vou me revoltar. E o José estava lá naquela prisão, ele não se revoltou. Ao contrário, ele botou o passado no lugar, botou as lembranças no lugar, perdoou os irmãos, porque quando ele viu os irmãos, ele se vingou? Porque quem tem o coração limpo não se vinga. Amém? Agora, às vezes você está com o coração sujo, você vira a cara para os outros, você vira a cara para o irmão, você vira a cara, você não cumprimenta. Estou com o coração sujo a pessoa assim. Ela não está vendo Deus. O José não fez isso, José tinha tudo para ser um revoltado. Mas qual foi o segredo de José? Vamos para o capítulo 41. Gênesis 41. Vamos lá. Gênesis 41. Quem achou, diga amém. Podemos ler? Gênesis 41. Você vai ler comigo agora, queridos, o versículo 50, porque o nome dos filhos do José tem um grande significado para essa mensagem que nós estamos pregando para você. O versículo 50 diz assim, ó: e nasceram a José 2 filhos, olha só, antes que viesse o ano de fome, e lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito. Qual que era o nome dele, queridos? Não ouvi, qual que era? Olha só, como é que funcionava antes de eu te explicar essa palavra. Na cultura hebreia, o nome do filho era de acordo com algum fato do momento, algum acontecimento do momento. Ah, eu estou sofrendo, eu estou feliz, eu estou... Ali era, Deus me fez isso, aí vinha o nome Dan, Naftali, cada um dos filhos lá de Jacó tinha um nome significando algo. Deus se lembrou de mim, está lá o outro nome. A pessoa, hoje em dia você dá o nome do seu filho aleatório. Hoje a nossa cultura é assim, aqui onde moramos, é aleatório. Eu vou botar Florisberto, o nome do meu filho. O outro diz, vou botar Marciano. Tem esses nomes ou não tem? Tem, ela aleatório. Eu vou botar Setembrino. Quem é que já viu alguém assim? Sim, antigamente os antigos faziam assim, sim ou não? O outro diz, vou botar Felipe. Você pode botar o nome mais bonito que existe, Luiz. Amém? Agora preste atenção. Hoje nós fazemos de forma aleatória. Eu vou botar Felipe. É difícil uma pessoa que busca um significado. Poucos. Mas naquela fase tinha um significado. E agora você tem que entender porque os filhos estão dando a resposta. Como que o José conseguiu se levantar de tudo que ele passou. Esse é o segredo que você vai se levantar hoje também. Aí diz 50, e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome. E lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote On. E chamou José o nome do primogênito. Qual é o nome dele? Agora olha o significado. Porque disse, Deus me fez o quê? Esquecer, lembra que eu falei no início, na introdução aqui do culto? Esquecer não é amnésia, mas significa que eu superei o meu passado. Eu botei ele no lugar, eu consigo olhar para os meus irmãos e não tenho mágoa, porque eu estou resolvido com o passado, eu perdoei. Não adianta botar uma pedra em cima do que você não resolveu. Tem gente que não quer falar, mas nunca resolveu aquilo e precisa falar sobre aquilo, porque tem que botar para fora, tem que abrir o coração, tem que se libertar. Aí diz, Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de quem, amados? Agora olha o 52, e o nome do segundo, depois que nasceu o primeiro, Deus deu para ele um segundo filho, chamou o nome dele. Qual é o nome dele, amados? Mais alto, qual é o nome? O que significa Efraim? Porque disse, Deus me fez crescer na terra da onde? Agora todo mundo levante a mão direita e diga assim com o pastor, diga, enquanto eu não esquecer, eu não vou crescer. Preste atenção. O primeiro filho gerado foi o Manassés. Enquanto você não gerar o Manassés, gerar significa que tem um processo. Algo que eu preciso fazer. Algo que eu preciso. E o filho você gera dentro de você. E você tem que se resolver com o passado onde? Aí dentro. Não tem nada a ver com o que está aí fora. O passado é resolvido dentro de você. Porque a decisão é aí dentro que você tem que tomar. A escolha é aí dentro que você tem que fazer essa escolha. O passado não tem nada a ver com as pessoas que estão na sua vida agora. Tem a ver com o que você tem aí dentro. E você tem que consertar coisas. O filho é gerado dentro. Então eu preciso gerar dentro de mim um Manassés.
Esse processo que vai me levar a esquecer, superar, liberar o perdão para as pessoas que fizeram algo para mim. Eu preciso gerar o Manassés. Eu tenho que gerar o esquecer, o superar, o botar o passado no lugar. Aí Deus vai me dar o Efraim. O que significa Efraim? Deus fez ele crescer na terra da aflição. O problema não é o lugar onde você está. O problema é o que tem dentro de você. Porque quando você está com Deus, em qualquer lugar você pode ser abençoado. E ele foi abençoado na terra do quê? Da aflição. Deus não tirou ele daquela terra para a vida dele mudar. Foi naquele lugar que Deus mudou a vida dele. Mas Deus só pôde dar a ele o Efraim quando ele gerou Manassés. Depois que você gera o esquecimento, você supera, você se resolve com o passado, você reinicia o seu coração. O celular tem um botãozinho chamado voltar às configurações originais. Tem um preço. Ele vai apagar tudo. Amém? E às vezes a gente precisa reiniciar o nosso coração. Você precisa voltar para a configuração original. Ter um coração limpo. Foi assim que Deus criou você. Seu coração foi se sujando ao longo do tempo. O celular vai se enchendo com o que eu vou fazendo com ele ao longo do tempo. Mas chega uma hora que ele está travando, não presta mais. Eu não preciso comprar um celular novo. Às vezes eu tenho que reiniciar o meu. Eu tenho que esvaziá-lo. O coração é assim, não tem como você comprar um novo. Você tem que limpar, se esvaziar. Então, eu preciso gerar o Manassés. Dentro de mim é um processo, é um trabalho. Eu tenho que perdoar, eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que buscar Deus. Talvez naquele período de prisão, na cadeia, que ele ficou esquecido e sozinho, foi o tempo onde ele pôde gerar dentro dele o que ele precisava gerar para superar. Quando Deus dá o filho, ele bota o nome. Sabe por que eu estou sendo abençoado? Ele está dizendo, porque eu me resolvi com o passado. O crescimento não vem enquanto você não tiver esse processo de limpeza do seu coração, de tirar o passado, de se resolver com tudo que você tinha. Quando você gera o Manassés, pode saber que o Efraim já está vindo. Sempre quando tem superação, esquecimento, perdão, pode saber que o crescimento chega junto. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Só que às vezes a pessoa não parou para se resolver com o quê? Com o passado. Como é que eu vou reiniciar o meu coração? Se eu quero ficar carregando todas as coisas velhas junto comigo, isso não funciona. Gênesis capítulo 19, volta para trás. Gênesis 19. Nós vamos falar sobre uma mulher. E essa mulher teve um problema. Porque Deus manda os anjos salvar o marido dela, salvar as filhas dela. Os anjos estão pegando eles pelas mãos, irmãos, e tirando ela de dentro de Sodoma e Gomorra. Era a mulher do Ló. E Deus está tirando ela lá de dentro. Só que Deus está levando ela para o futuro, para a nova terra, para o que Deus queria fazer. Só que ela não para de olhar para onde. E o que aconteceu com ela? Tem gente que de tanto que você olha para trás, você não consegue ver o que Deus está fazendo agora na sua vida. Você não consegue ver as pessoas que Deus está usando nesse momento na sua vida, que às vezes estão pegando você pela mão, que às vezes estão fazendo por você o que nunca fizeram por você na sua vida inteira. Só que você não consegue enxergar isso, porque você ainda olha para trás. Gênesis 19, todos acharam? Versículo de número 26, lê com o pastor. O 26 diz assim, todo mundo junto. E a mulher de Ló, queridos, o que diz a Bíblia? Olhou para... Esse é o problema. E ela ficou convertida. No que ela ficou convertida? E olhe para mim, talvez você que está aqui comigo, quem assiste a mensagem, você não virou uma estátua de sal. Mas tem áreas da sua vida que são como uma estátua. Faz tempo que essas áreas não se movem, não andam, não mudam. Faz tempo que a sua vida em algumas áreas está travada no mesmo lugar. Tem gente que está assim, com a vida financeira há anos travada. As contas não terminam, o dinheiro não vem, o aumento chega, mas não muda nada. A vida continua igual. Tem gente que está assim, a vida sentimental não vai. A pessoa está travada, não encontra, não dá certo, se encontra, são pessoas erradas. Tem gente que está assim na saúde, não fica curado, tem convivido com a doença. Tem pessoas assim na vida espiritual, a pessoa não cresce. Na igreja a pessoa não desenvolve, é sempre a mesma estatura, alguma coisa parou. Porque essa pessoa, em vez de ver o que Deus está fazendo agora, Deus mandou um anjo pegar o Ló, pegar a esposa, as filhas, e o anjo pegou elas pelo quê? Às vezes Deus está usando alguém que pega você pela mão, que está guiando você, que está querendo te ajudar. Às vezes você não consegue reconhecer as pessoas que Deus está botando na sua vida hoje.
que estão fazendo mais por você do que já fizeram no passado. Só que você não consegue enxergar e reconhecer isso, porque você está olhando para onde? E ela virou uma estátua de sal. Isso é o grande problema. E você vai se tornar uma pessoa ingrata, porque você não para de olhar para onde? O que Deus tem à sua frente é muito melhor do que qualquer coisa que tenha ficado para trás. E o que Deus fez ficar para trás, você tem que deixar para trás. Tem pessoas que vão ficar para trás. E o que Deus botou para trás, lá é o lugar delas. Nem todo mundo vai caminhar para sempre contigo. Amém? Existem pessoas que são uma fase da nossa vida, e elas têm que ficar onde? Para trás, irmão. Segue em frente, vamos lá. Aí diz, e a mulher de Ló olhou para trás. E o que ela ficou, queridos? Ficou convertida numa estátua do quê? Então não adianta Deus te levar para o próximo nível. Não adianta Deus pegar você pela mão, o pastor pegar você pela mão, para levar você para a próxima fase, para abençoar você. Porque dentro do seu coração você não se resolveu. E você está com um desejo enorme de olhar para onde? Para trás. De voltar para o passado. De viver as coisas antigas. E enquanto você ficar com esse amor pelo passado, pelas coisas antigas, você não vai poder viver o que Deus tem à sua frente. Se resolva com o passado, tome uma decisão hoje de virar essa página. Vamos comigo em João capítulo 21. João capítulo 21. Então está na hora da gente se resolver. E hoje é o dia. Começamos o processo de reiniciar o nosso coração. Hoje é o primeiro passo, serão 5 passos. E eu quero ver você nos próximos 5 domingos. Quem é que vai estar aqui? Hoje foi o primeiro passo. 2 reuniões, eu já falei sobre o coração que tem dentro, como identificar. E agora eu estou falando, começamos o processo. Esse é o primeiro degrau da escada. Passado. Pare de olhar para trás. A pergunta é, para o quê? Ou para quem você tem olhado? Você sabe que Jesus chamou Pedro. E quando Jesus chama o Pedro vai começar a caminhar. E qual é a primeira coisa que o Pedro já faz? Olhar para onde? Para o João que ficou. Na hora Jesus já corta, dá uma xingada forte e já dá uma lição. Que para ele viver o chamado que Deus tem para ele, ele tem que parar de olhar para trás. Você tem que parar de fazer isso. E parar de olhar para os outros. Isso é muito importante para a sua vida. Você já ouviu a sua mãe falar? Olha para o irmão do lado e diga, você não é os outros. Amém? Quem é que já ouviu isso? Diga glória a Deus. Quando você era criança, você ouviu isso? Às vezes sua mãe dizia, né? Eu quero aquele tênis, você não é os outros. Mas a filha do fulano tem não sei o quê. O que a sua mãe dizia? Você não é os outros. Quem é que ouviu falar disso? Diga glória a Deus. Então, guarda no coração. João 21, versículo 19. Preste muita atenção na Bíblia. João 21, 19 diz assim, ó. E disse isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. É Jesus falando com Pedro. E dito isso, Jesus disse. O que Jesus disse para ele? Marque essa palavra. Você vai ver ela poucas vezes na Bíblia. E para todo mundo que Jesus diz a palavra segue-me, é para uma pessoa que tinha chamado. Jesus chega para o Levi na alfândega, que você conhece ele como o evangelista Mateus. Larga tudo e Jesus diz, vem e segue-me. Ele largou tudo. Jesus chega para os pescadores e diz, vem e segue-me. Fazer vocês pescadores de homens. Eles largam tudo. Para todos que Jesus disse isso, eles tinham chamado. Jesus falou isso para mais uma pessoa na Bíblia que não seguiu ele. E ela desapareceu. Porque quem diz não para Deus, com o tempo vai desaparecer. Por isso, tome muito cuidado quando você pensa em dizer não para Deus. Com o tempo você vai desaparecer. O jovem rico. Jesus disse, vai, vende tudo que tu tem e dá para quem? Para os pobres. Vem e faz o quê? Ele tinha um chamado. Mas ele não quis. Aonde que ele está na Bíblia? Qual é o nome dele? Aonde mais fala dele na Bíblia? Desapareceu. Continue. E Jesus disse para o Pedro, segue-me. E Pedro voltando-se, ele viu que aquele discípulo a quem Jesus amava, você sabe que é o João, a quem nascesse recostara sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que vai te trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus, todo mundo, Senhor, e deste, o que o Pedro perguntou?
E disse Jesus, pega uma caneta, sublinha isso é muito importante, todo mundo. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que Jesus disse? O que importa a ti, Jesus disse, faz o quê? Então olha para alguém perto de você, para duas pessoas, uma de cada lado e diga, para de cuidar da vida dos outros. Amém? Olha para o pastor aqui, preste atenção, Jesus mandou Pedro, segue-me. Jesus disse, para de olhar para os outros. Esse é o nosso problema. O Pedro começou a caminhar atrás de Jesus, daqui a pouco ele para e começa a olhar para onde? O João, né? Senhor, e o João ali. Jesus diz, Pedro, para de olhar para os lados, para de olhar para os outros, esse é o nosso problema. Como que eu vou viver o que Deus tem à frente se eu estou preocupado com o outro, estou preocupado com o que me fizeram, eu estou preocupado com o passado, não me resolvi. Você tem que tomar uma decisão na sua vida, meu querido. Você pode viver a vida inteira remoendo uma injustiça que você sofreu. Você pode passar a vida inteira remoendo esse trauma. Você pode viver a vida inteira falando sobre essa ferida que você tem que até hoje nunca foi curada. Você pode viver a vida inteira remoendo as palavras que um dia alguém falou para você. Você pode passar a vida inteira lembrando de um fato, de um ocorrido. Contudo, você não pode consertar isso. Mas você pode decidir permitir que Deus conserte você. Que Deus conserte o seu coração para que ele volte a ser limpo. Que Deus te ajude a se resolver com o seu passado. Então eu tenho que tomar uma decisão hoje. Perdoar, superar e seguir em frente. De uma vez por todas. Hoje é o dia de você tomar uma decisão de colocar. Hoje é o dia de você tomar essa decisão de fazer o quê, pastor? Hoje é o dia de você tomar uma decisão de colocar o seu passado no lugar dele. Pastor, qual é o lugar do meu passado? O lugar do seu passado não é na sua frente. O lugar do passado é onde? Então tome essa decisão hoje. Chega, não vou carregar, não vou continuar com isso. Eu vou botar o meu passado para trás. Quem entendeu, diga amém. Então fique de pé que nós vamos fazer uma oração. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.